econômico a uma simbiose humanitária entre direito, política e sociedade internacional. É preciso adotar o Paul Rusesabagina como paradigma internacional. É preciso adotá-lo como fundamento de um novo contratualismo internacional. Como fazê-lo? E aí, o desafio é nosso, e de mais ninguém. É preciso reconhecer as deficiências e trabalhar permanentemente nas instituições. Nesse sentido, o papel dos estudantes de direito é imprescindível no restabelecimento de um diálogo das fontes internacionais. E nesse sentido, no papel de uma instigação que a gente tem que ter permanentemente, principalmente vocês que estão, a maioria no início do curso, esse papel de um certo idealismo no estudo do direito. Ou seja, o estudo do direito é muito mais do que passar na prova do OAB, é muito mais do que prestar concurso para juiz, é muito maior que tudo isso. Isso é uma agulha no palheiro, é um grão de areia no oceano. Então, nesse sentido, eu aproveito fazendo uma interlocução, já que a perspectiva é direitos humanos e cinema, eu aproveito para trazer um poema também, do Manuel de Barros, que é um poeta que escreve muito sobre a natureza, sobre outras coisas. E ele diz: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso em renovar o homem usando borboletas. Enfim, sejamos ao mesmo tempo outros e outro, e façamos a diferença. Também neste ponto do discurso entre o coronel sobre a não intervenção, surge uma grande questão. No caso do filme, as autoridades internacionais estavam praticamente indiferentes ao conflito, onde poderiam ter evitado quase 1 milhão de mortos. Aí surgem questões: intervir ou não intervir? Eis a questão. Quando intervir? Quando não intervir? Quem deve intervir? Quem não deve intervir? São questões postas à própria reconstrução da sociedade internacional e, por consequência, das regras do jogo. Mas de qual jogo? O jogo da existência humana, onde todos perdem e todos ganham conjuntamente. Queremos ganhar ou queremos perder? No filme, queremos perder. E o que queremos hoje? Mergulhar no abismo clausewitziano da exclusão pelo poder ou ressurgir numa constelação pós-nacional habermasiana? Um dos jornalistas, que é o Sr. Davis, que é o inglês, se não me engano, ele traz as imagens de fora do hotel, que é aquela questão toda que ele rompe, que é essa burocracia, porque o chefe dele vai dizer: não, você fica aqui, a gente recebe ordens, você não pode sair de fora do hotel. Ele quer dizer, você não pode demonstrar crueldade humana. E ele não, ele sai. Ele volta com as imagens e mostra. E aí surge uma grande questão que nos atinge a todo dia, que é o seguinte: ele encontra o Paul e ele diz, mas o Paul diz para ele: dezenas de pessoas sendo mortas a facão numa crueldade absurda. E o Paul diz: fico contente com o que tenha gravado e que o mundo veja. Só assim haverá uma possibilidade de alguém intervir. E o Davis replica: mas caso ninguém intervenha, continua sendo bom mostrar isso? E o Paul diz, ingenuamente diz: como podem não intervir ao verem tais atrocidades? E o Davis responde: creio que as pessoas que virem essa gravação dirão: oh meu Deus, que horror! E continuarão seu jantar tranquilamente.
E eu lhes pergunto, não é isso que fazemos hoje? Bom, então, mais pessoas vão chegando ao Hotel Ruanda. Os Interhamwe cercam integralmente a cidade na caça às baratas, que são os Tutsis. Os Interhamwe desafiam a ONU, jogando o capacete do soldado morto à sua frente. A caminho, um exército europeu de intervenção. E aí parece que é a grande salvação. Chega o exército e todas as pessoas que estão dentro do hotel vão abraçar os soldados. Ah, é a nossa salvação. E não percebem que aquilo é uma mera disfarçatez, uma certa moralidade internacional. Vamos mostrar no jornal que o exército europeu chegou. E daqui meia hora a gente vai embora. Depois que as imagens forem mostradas. Bom, e também a senhora Archer, que é a membro da Cruz Vermelha, ela relata um episódio que eu achei muito importante da criança que leva a irmã nas costas. Minutos antes de ser morta, a menina diz: por favor, não deixe que me mate. Prometo que não serei mais Tutsi. Ou seja, uma eliminação completa da nova geração dos baratas. E o que isso contempla? Que depois acho que a professora pode comentar muito melhor. Que é, ela diz: prometo que não serei mais Tutsi. É a perda total da identidade. Ela luta por tamanho vigor pela sua vida que ela recusa até mesmo a identidade. É o abismo do desumano que está presente nessa parte do filme. Bom, para não me estender muito também, eu queria demonstrar mais uma parte interessante do filme, que é o discurso burocrático da ciência. Não sei se todo mundo lembra, mas tem a parte em que eles estão escutando rádio. E começa uma pessoa a falar, não a rádio dos Hutus, né? Uma outra rádio. E começa uma pessoa a falar sobre genocídio. E aí ela diz assim, faz a pergunta, o entrevistador: o Ministério das Relações Exteriores acha que poderia estar ocorrendo um genocídio. Aí a pessoa responde: temos motivos para crer que houve atos genocidas. Quantos atos genocidas são necessários para que seja genocídio? Alan, não tenho como responder essa pergunta. É verdade, ele pergunta de novo, é verdade que recebeu orientação específica de, em vez de usar a palavra genocídio, usar a expressão atos genocidas? Ela responde: tenho a orientação que eu procuro usar da melhor forma possível. Há certos termos que nós usamos para tentar ser coerentes em nosso uso de, e aí desligam o rádio. Ou seja, é uma teorização absoluta de quem não está convivendo no conflito e que considera a própria condição humana. Ou seja, considera a concretude do ser. É uma abstração conceitual tão grande que conhece totalmente o que estava passando em Ruanda. Uma pessoa, uma intelectual na Inglaterra, que não estava vivenciando o conflito, tentando emitir juízos sobre algo que ela mal conhecia. Então, outra questão é quando, muito interessante e muito cruel também, é quando o Paul vai buscar o George Rutaganda uma segunda fonte de suplementos. E aí o George Rutaganda, percebendo que o Paul está brigando os Tutsis no hotel, ele diz, quando ele está indo embora: não, vá pela estrada do mar, que está limpa. E aí quando eu vi o filme eu fiquei pensando, não, está limpa. Não entendi. Aí continuou a cena. E aí o carro começa a balançar. E aí ele desce. E quando ele desce, ele tropeça e cai. E ele cai em milhares de pessoas do lado. E aí eu entendi o sentido do limpo.
a estrada limpa. É claro, a estrada